Vamos falar de Vasco. O técnico Ramon Dias testou uma formação diferente, posso dizer, nessa sexta-feira, mas olha, eu vou dar uma minha opinião sobre essa formação. Estou com o pé na frente e outro atrás, se será isso mesmo. Até porque foi treinado um jogador que está suspenso, não pode entrar nessa partida. Eu acho que é mais um jogo de disfarçar para o adversário, mas vamos falar sobre essa formação. E olha, 60 mil ingressos demitidos. Essa dupla síntese, vamos falar, mimada, tentou boicotar as vendas de ingressos do Vasco, se deram mal. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo a bola rola. E como rola no Maracanã? Vasco, na verdade é Nova Iguaçu e Vasco. Segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1. Como o Nova Iguaçu terminou a Taça Guanabara como vice-campeão, o time da Baixada Fluminense tem o direito do empate. O Vasco, só a vitória interessa para se classificar para a final contra o vencedor de Flamengo. O Fluminense, então, no primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-0. E com isso o Fluminense terá que vencer por 3 gols de diferença se quiser avançar para a final. Se houver, se o Fluminense vencer por 2-0, o time lá da Gávea estará classificado para a final, já que eles têm a vantagem de 2 resultados iguais. Bom, de ontem acabou a rodada da segunda fase da Copa do Brasil. E como o Corinthians se classificou, o Fortaleza se classificou, o Vasco vai ficar no pote 2. Teoricamente vai enfrentar times de maiores expressões, posso dizer, mas eu acredito que o Vasco pode ter uma sorte nesse sorteio, se pegar o Curitiba. O Corinthians esse ano não assusta ninguém, ou o Atlético Goianiense, que embora está na Série B, vai estar no pote 1. Então, se o Vasco enfrentar um desses aí, pode ser que o Vasco tenha ainda mais possibilidade de avançar para a quarta fase da Copa do Brasil. E olha, ainda tem chance de pegar um clássico, já que nessa fase entra o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, estão na Libertadores da América, estão no pote 1. Seria bom se tivesse uns que estavam no pote 1 fossem eliminados, o Corinthians, o Fortaleza, mas não aconteceu. E vamos falar do jogo de amanhã. De amanhã não, já estamos na sexta-feira, já estou falando amanhã. Calma, ansiedade. Mas vamos falar do jogo de domingo contra o Nova Iguaçu. E nessa sexta-feira, o técnico Ramon Dias testou uma formação, chamam diferente, entre aspas, abandonando o esquema de 3 zagueiros. Eu acho que ele nem abandona totalmente esse esquema, vamos explicar por quê. E com a entrada do Safoja, do Bruno Praxedes e o retorno do Adson, que foi poupado, por assim dizer, do primeiro jogo, devido ao cansaço do jogo contra o Água Santa pela Copa do Brasil.
Então, será essa, pode ser essa formação, porém, o Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, também treinou entre os titulares no meio do campo, mas o Matheus Carvalho foi expulso no primeiro jogo, está suspenso. Pode ser uma charada aí, ó, em que essa formação foi mais para despistar o Nova Iguaçu. Bem possível que seja isso também. E o Medel treinou como primeiro volante, camisa 5, né, no meio campo, primeiro homem no meio campo. Também complicado cravar se será esse time que começará jogando no domingo lá contra o Nova Iguaçu. Como ele pode manter o esquema de 3 zagueiros, não está descartado. Uma coisa, uma fórmula, vamos dizer assim, diferente, o Ramon está pensando em como surpreender o Nova Iguaçu no domingo. Mas treinou nessa sexta-feira os titulares na seguinte formação: Léo Jorginho, Rojas, que também teve a oportunidade, João Vitor, Léo e Lucas Pinto, Medel, Safosa, Matheus Carvalho e Bruno Prachedes. E Paia, Adson e Vigeste foram esses 11 que treinaram nessa sexta-feira, porém, seria um esquema mais de... Eu não vejo o Bruno Prachedes sendo um apoiador. E o Paia seria aquele cara que um único armador de ofício com 3 cabeças de área. Mas é uma formação diferente, né? O Rojas, né, seria apenas um lateral direito, como ele é zagueiro de ofício, ele seria um terceiro zagueiro disfarçado. E com isso, não deixaria totalmente, 100%, o abandono do esquema de 3 zagueiros, mas vamos aguardar amanhã que a gente terá uma nova ideia, uma ideia mais clara sobre quem serão esses 11 que estarão jogando no domingo, lá às 4 da tarde, no Maracanã, que estaremos lá, o nosso short, nossa entrevista pós-jogo e tudo lá sobre Nova Iguaçu e Vasco. E se a estratégia do meninos mimados na Zona Sul, embora o contrato diga que não pode proibir ninguém de jogar no Maracanã, se não for possível conciliar datas, eles não podem negar. Se é uma coisa, um lugar mais sério, fosse, por exemplo, na Europa, já tinham rescindido o contrato com essa dupla, já que há muito tempo eles vêm e tentam e não cumprir essa parte do contrato, já que é um custo o Vasco tentar jogar no Maracanã. Bom, eles são síndicos, mas se acham proprietários do local. É engraçado que toda vez quando eles verem um contrato, que eles não podem vetar ninguém, eles vivem num mundo paralelo e falam que sem eles o Maracanã ele é fonte branca. Inclusive um colega de profissão do SBT, trabalha com o Lucas Pedrosa, falou isso. Bom,
No primeiro jogo, o Vasco levou 62 mil. Sozinho, contado pela Fla-Flu, levou 57 mil. Será mesmo? E a parcial dessa tarde, então quase chegando às 6 da tarde, 60 mil ingressos emitidos. Será que o coleguinha mesmo acredita como o Diego Ribas, quando lá no centro de treinamento dele de uma vez falou, cara de meia de verdade, será que ele acredita mesmo na proeza que disse? Bom, e o Vasco não para, o Vasco está, né, ainda no mercado para, mesmo com a janela internacional fechada, só vai abrir no meio do ano agora, mas o mercado interno ainda pode contratar, já que, né, tem uma... E para encerrar nosso boa noite, a gente vai falar sobre a associação. Nesse sábado terá um evento social, né, para os moradores da Barreira do Vasco, no Tuiuti, várias ações sociais, inclusive jurídicas, para quem quiser se divorciar, quem quiser casar, identidades para jovens, cursos profissionalizantes, barbeiro, para cortar cabelo, um monte de ações sociais. Vamos colocar na tela cheia e não precisa de agendamento. Quem quiser, é só chegar em São Januário no Portão 11, na rua Roberto Dinamite 10, e participar dessa ação social no Vasco. O Vasco é um clube nos quatro grandes que é o mais voltado para o social, nasceu para não só dar alegrias esportivas, mas também voltado para o social. O Vasco é um clube de lutas sociais e amanhã terá esse evento social lá em São Januário. Vou deixar na sua tela aí, ó, o evento de amanhã, quem quiser comparecer lá em São Januário. Bom, é isso, galera, até o Despertar Vascaíno, a gente vai falar mais sobre o Vasco. E boa noite também. Amanhã a gente vai fazer um resumo da semana da Fórmula 1. E já que a outra semana é GP de novo. E boa noite, Vascaíno, que começa o pré-jogo Vasco, na verdade, Nova Iguaçu e Vasco. Até mais.